Em A Lógica do Cisne Negro, Nassim Nicholas Taleb discute o impacto de eventos raros e improváveis, eventos que estão além das nossas capacidades de previsão e que causam grande transformação em nossa sociedade. O fenômeno do cisne negro é uma questão filosófica e é chamada de problema de indução, e essa indução é um método do qual se tira uma conclusão com base na observação de fatos. Imagine que, ao observar muitos cisnes, concluímos que cisnes são brancos. Logo, a conclusão geral é que todos os cisnes do mundo são brancos. Esse método de indução presume que, por ter sido observados muitos casos, podemos concluir que esse padrão se repete. Porém, foi encontrada uma nova espécie de cisne, o Cygnus atratus, que tem sua penagem negra, e essa constatação deixou evidente que o método de indução ele é problemático e falível. E esse problema de indução logo ganhou o nome popular de cisne negro, por expressar uma falácia do método e expor a sua fragilidade. Como no caso do cisne negro, que não conseguimos observar todos os cisnes do mundo, também não conseguimos analisar e avaliar todas as variáveis que moldam e geram nossa realidade. Sendo assim, todo evento que foge ao nosso controle ou expectativa é chamado pelo autor de cisne negro. Na nossa história temos relatos de vários cisnes negros, como guerras, epidemias, invenções e várias outras. Esses eventos aconteceram de repente, tomando proporções e escalas inimagináveis, mudando severamente inúmeros campos de nossas vidas. O autor apresenta dois tipos de cisne negro, o positivo e o negativo. O positivo ele gera transformações para melhorar nossas vidas, como por exemplo o computador pessoal. Hoje, ninguém consegue ver o mundo e o trabalho sem os computadores, mas há poucas décadas atrás, os líderes do mercado de tecnologia achavam um absurdo a ideia de uma pessoa ter um computador. Acontece que a invenção ganhou escala e gerou impactos enormes ao mudar o rumo de nossa sociedade. Os negativos são as guerras, as crises ou até mesmo as epidemias, situações não previstas e inimagináveis que tomam o mundo em alguns dias e impactam nossa sociedade. Mas e o coronavírus? Ele é um cisne negro? E a resposta é não, porque ele não é algo extraordinário. O cisne negro ele se refere a eventos com três características elementares. Um fenômeno imprevisível que provoca resultados impactantes e que após a sua ocorrência gera uma corrida para torná-lo menos aleatório e mais explicável. Por tais critérios, o coronavírus é só imprevisível se as pessoas considerarem a variável quando. E sim, era praticamente possível prever a data exata da ocorrência de uma primeira onda de infecções com impactos globais, mas já existiam previsões de que a pandemia ocorreria em algum momento antes do ano de 2030, que os impactos seriam significativos e que os governos e as sociedades estariam totalmente despreparadas e iriam se mobilizar às pressas para conseguir levantar soluções tardias. Um relatório de tendências encomendados pelo governo americano em 2008, há 12 anos atrás, já apontava a probabilidade de uma pandemia mundial causada por um vírus respiratório que aconteceria até 2025. Entre os agentes listados responsáveis por essa pandemia estava o coronavírus. E essa pesquisa foi do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos e apontava que a China ou algum país do Sudeste Asiático seria o ponto de origem da doença, em virtude do tamanho da população. O nome do relatório é Global Trends 2025, a Transformed World, e mostra que ninguém está preocupado com o futuro, nem as maiores potências mundiais, e que estamos diante de um evento que foi previsto em 2008. Mas, recentemente, outros especialistas da área de saúde apontaram que as chances de uma pandemia global estavam aumentando e que a sociedade estava perigosamente mal preparada. Em 2018, um painel de especialistas e autoridades internacionais em saúde apontou a pandemia de gripe de 1918 como um exemplo de uma catástrofe global. Ela matou até 50 milhões de pessoas. Se um contágio semelhante acontecesse hoje, poderia matar até 80 milhões de pessoas e acabar com 5% da economia global. Um pequeno número de cisnes negros explica quase tudo no mundo, do sucesso de ideias e de religiões, às dinâmicas de eventos históricos e a elementos de nossas vidas pessoais. Tal combinação de baixa previsibilidade e grande impacto
transforma o cisne negro em uma grande quebra-cabeça. Mas isso ainda não é o foco principal desse livro. Acontece que esse fenômeno é um fato que tendemos a agir como se ele não existisse. Taleb está se referindo a quase todos os cientistas sociais, que por mais de um século operaram sob a crença falsa de que as ferramentas deles poderiam medir a incerteza. Afirma isso porque as aplicações das ciências na incerteza a problemas do mundo real tiveram efeitos ridículos. Teve o privilégio de testemunhar isso nas finanças e na economia. Pergunte ao gerente de sua carteira de títulos como ele definiria risco, e são grandes as chances de que ele forneça a você uma medida que exclui a possibilidade do cisne negro, ou seja, algo que não tem mais valor preditivo do que a astrologia para avaliar os riscos totais. Taleb mostra que eles enfeitam a fraude intelectual com a matemática. Esse problema é endêmico em questões sociais. Agimos como se fôssemos capazes de prever eventos históricos, ou ainda pior, como se fôssemos capazes de mudar o curso da história. Produzimos projeções de déficits da previdência social e de preços de petróleo para daqui a 30 anos, sem perceber que não podemos prevê-los nem para o próximo verão. Como nos ensina Taleb, existem coisas frágeis que não sobrevivem ao estresse e ao caos. Existem empresas, pessoas e investimentos indiferentes a certas crises e até outros que se beneficiam com o caos. Não podemos prever quando e como acontecem as crises, mas podemos nos proteger com duas regras simples. Número 1. Ter um estilo de vida que custa menos do que podemos gerar de renda com o nosso trabalho. 2. Sermos poupadores, alocando o capital de risco, sempre uma parte do nosso patrimônio que possamos perder ou esperar por 5 anos para reaver o dinheiro, ou seja, sempre ter uma reserva de liquidez, ainda que tenha uma rentabilidade muito baixa. Dessa forma, poderemos sempre comprar bons ativos baratos a cada vez que o mundo entrar em uma crise e nos beneficiarmos com o momento de caos.